Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Corações, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, neste quarto domingo da Quaresma, a Sagrada Liturgia nos apresenta o tema da unção, o tema da luz e o tema das trevas também. Nos mostra como que, na primeira leitura, que sempre tem paralelo com o Evangelho, como Davi é ungido rei de Israel pelo profeta Samuel. Deus o envia a fim de que possa então ser ungido e receber assim o dom do Espírito Santo, que o guiaria até um dia em que o Senhor colocaria em suas mãos o poder para conduzir o povo de Deus. No Santo Evangelho, nós temos a narração deste grande milagre realizado por nosso Senhor, quando ele unge os olhos de um homem cego de nascença. E a partir de então, este homem começa a enxergar, portanto, aquilo que ele nunca havia tido a capacidade de ver, aquilo que ele nunca tinha tido o prazer de ver, quer dizer, as coisas criadas, porque era cego de nascença. Mas mais importante do que a capacidade de enxergar a criação e todas as coisas que Deus fez neste mundo, foi o dom da fé que ele recebeu, para que pudesse enxergar as coisas espirituais. Diz o Evangelho que quando ele se encontrou com Cristo, e Jesus se apresentou como o Filho do Homem, como aquele que deveria vir para salvar, ele então o acolheu como o seu Senhor e prostrou-se diante dele, manifestando a sua fé. Vai dizer o salmo tão belo do dia deste domingo, que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Hoje, esse salmo é tão citado, é tão lembrado, e normalmente se vê em muitas casas as Bíblias amarelando aberto no Salmo 22 ou 23, dependendo a tradução, onde se diz isto: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E tantas pessoas, mesmo não sendo cristãs, mesmo não tendo nenhuma prática, ou sendo cristãs e não tendo nenhuma prática religiosa, citam este salmo, que na verdade é verdadeiramente belo, e para poder então buscar, suplicar a Deus as coisas de que necessitam. Mas há uma reflexão séria a ser feita em cima deste salmo. Diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É verdade que Deus não deixa nada faltar aos seus. Deus não deixa nada faltar àqueles que ele apacenta. Mas atenção devemos ter. O que Deus não nos deixa faltar é aquilo de que nós necessitamos, e não aquilo que nós queremos. Porque tantas vezes nós queremos aquilo que Deus não quer. Tantas vezes nós queremos além daquilo que precisamos. Tantas vezes nós queremos coisas que nem em sonhos estão no plano do Senhor para nós. Então, Deus, ele se compromete a nos dar aquilo de que nós precisamos, aquilo de que nós realmente necessitamos, o que não significa que nós não venhamos a passar por dificuldades e provações. Mas é importante também observar que nada faltará àqueles a quem o Senhor apacenta. Quantas pessoas citam este salmo, mas em nada se deixam apacentar por ele. Em nada se deixam apacentar pelo Senhor, pela sua palavra. Eles querem os benefícios que Deus pode lhes conceder, mas em nenhum momento se deixam conduzir pela palavra do Senhor. Em nenhum momento se deixam conduzir como ovelhas. Em nenhum momento são dóceis àquilo que diz o Senhor em sua palavra, em sua lei. Por isto, tantas vezes também não recebem aquilo de que suplicam, aquilo de que fazem objeto de suas súplicas. Tantas vezes não são agraciados porque não fazem por merecer nem minimamente aquilo que o Senhor poderia lhes oferecer. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Estejam certos todos aqueles que se deixam apacentar por Deus, que de fato aquilo de que necessitam realmente não faltará. O Senhor provê, o Senhor cuida de nós, porque Ele é o nosso pastor, Ele é o Senhor de nossas vidas, é aquele que conduz a nossa caminhada. Mas de maneira especial, queremos hoje refletir sobre aquilo que diz São Paulo na segunda leitura. Quando ele, escrevendo aos Efésios, exortando-os e também a nós, vai assim lhes dizer:
Irmãos, outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz. Outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Portanto, vivei como filhos da luz. Nós que somos batizados, mas ainda aqueles que receberam a unção, como recebeu Davi, a unção para pertencermos de maneira mais intensa ao povo de Deus através da crisma, para sermos equipados com os dons do Espírito Santo. Então, estas pessoas que receberam a graça de fazerem parte do povo de Deus pelo batismo e ainda serem confirmados pela crisma, receberam a graça da luz, a luz da fé e o dom do Espírito Santo. E por isso esta exortação cabe-nos a nós de uma maneira muito especial. Quando São Paulo diz, vivei como filhos da luz, ele está nos dizendo, vivei como pessoas que foram batizadas, como pessoas que foram ungidas, como pessoas que receberam o dom da fé e que, portanto, têm o Senhor como Deus, aquele que nos provê em todas as nossas necessidades, aquele a quem nós devemos adorar acima e sobre todas as coisas. Nós somos chamados, portanto, a vivermos como filhos da luz, a caminharmos na santidade. Nós só estaremos caminhando como filhos da luz se conservarmos e prosseguirmos na graça de Deus nosso Senhor. Não pode ser contado entre filhos da luz aqueles que estão vivendo habitualmente em pecado, aqueles que perderam a graça e que, portanto, rejeitaram o senhorio de Deus em suas próprias vidas. Não podem ser contados como filhos da luz e não estão caminhando como filhos da luz aqueles que não se deixam conduzir pela luz, que é Cristo. Ele mesmo disse, eu sou a luz do mundo. Aqueles que, portanto, obedecem às máximas do mundo, que seguiam pelas mentalidades mundanas, aqueles que servem ao mundo, à carne e ao pecado, não podem se dizer conduzidos pela luz, porque conduzir-se pela luz significa, portanto, acolher a verdade do Evangelho, acolher a verdade do Evangelho e por ela se deixar conduzir. É isso que vai dizer São Paulo na sequência da leitura. O fruto da luz se chama bondade, justiça e verdade. Bondade significa o que? Conduzir-se pela caridade, fazer o bem, sempre visando o bem e a felicidade, o bom proveito dos nossos irmãos. Isto é bondade, onde a caridade permeia todas as coisas. Vai dizer ele, fruto da luz é a justiça. Justiça, no contexto bíblico, sobretudo significa santidade. Dar a Deus aquilo que é do Senhor, dar a Deus aquilo que é de Deus, dar aos irmãos aquilo que lhes são de direito. A justiça significa, portanto, caminhar nesta santidade, sempre na luz, sempre então na graça de Deus nosso Senhor. E fruto, vai dizer aqui São Paulo, fruto da luz é a verdade a qual nós não podemos desprezar, a verdade a qual nós não podemos ser indiferentes, a verdade que deve nos conduzir. É fruto, portanto, da luz, porque Jesus, ele é a luz, ele é a verdade. Ele mesmo se identifica com as duas coisas. Eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo, portanto, ele se manifesta nesta verdade, que ele mesmo, que é ele mesmo. Ele se manifesta naquilo que é coerente com a sua palavra. Ele se manifesta naquilo que é coerente com o que ele ensinou. E por isso, vai dizer São Paulo, por isso nós não devemos nos associar às obras das trevas. Se há uma necessidade hoje dos cristãos, é isto, de discernir o que é luz e o que é trevas. Porque muitos, embora sejam batizados e mesmo crismados, andam nas trevas por terem aderido ao pecado. E muitos mesmo por ignorância, por desconhecimento das coisas mais elementares e básicas da sua fé. É necessário que nós venhamos estudar a doutrina, meditar a palavra de Deus. É necessário que nós busquemos o conhecimento da verdade e para que nós possamos nela permanecer. É um dever de todo cristão, já é um pecado grave de omissão o simples fato de não buscarmos o conhecimento das coisas elementares da nossa fé e da nossa religião, e assim vivermos em pecado por nossa própria ignorância, por nossa própria culpa, não tendo buscado, nos empenhado em buscar o conhecimento de Deus, como vai dizer depois São Paulo na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, porque não se interessaram em conhecer a Deus,
em os seus caminhos, Deus o entregou à depravação dos seus corações. Nós temos que ter o interesse de buscar conhecer a luz. Do contrário, nós seremos condenados a caminhar nas trevas neste mundo e depois a sermos jogados para sempre no inferno. É necessário ter interesse por Deus, é necessário ter interesse pelas coisas de Deus. Se nós não buscamos o conhecimento, com que critérios nós iremos discernir o que é certo do que é errado, o que é bom do que é mal, o que é justo do que é injusto, o que é luz daquilo que é trevas? Nós não teremos critérios e muito mais facilmente o inimigo infernal irá nos enganar. Nós precisamos despertar para a necessidade de conhecermos a verdade, despertarmos para a necessidade de conhecermos a palavra de Deus, de despertarmos para a necessidade de conhecermos a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, tal como a igreja sempre a transmitiu durante esses 2000 anos. Precisamos conhecer muito mais em nossos tempos, em que grande parte dos pastores de alma tem falhado neste ofício, não tem cumprido o seu papel. Muitos sacerdotes, muitos bispos não têm ensinado o caminho de santidade e salvação. E encontramos aí uma multidão de pessoas confusas, desorientadas, como ovelhas sem pastor. Então o leigo, de maneira especial nesses tempos em que vivemos, precisa ter mais responsabilidade em buscar por si só o conhecimento da fé. Bem-aventurado aqueles leigos que têm a graça de terem em suas paróquias ou em suas dioceses verdadeiros pastores de almas que se preocupam com a santificação e salvação do povo e que lhes ensinam o caminho da verdade, o caminho estreito do evangelho, aquele caminho que conduz à vida e à salvação. Entretanto, infelizmente, não é a realidade da maior parte do nosso povo batizado, mesmo daqueles que frequentam a igreja, mesmo daqueles que vão às missas. É preciso, portanto, ter este compromisso na busca do conhecimento da verdade. Hoje está disponível a quem quiser a palavra de Deus, o catecismo, os documentos da igreja, e é muito fácil ter acesso. Qualquer pessoa que tem um simples celular, por exemplo, tem acesso a todos os documentos da igreja, tem acesso à palavra de Deus, tem acesso ao catecismo, ou nas bibliotecas, ou então nas livrarias. Enfim, Deus deu-nos meios abundantes de conhecermos a sua vontade, a fim de que nós possamos permanecer na luz, na verdade, e assim santificar as nossas almas. Meus amados irmãos, Deus nos diz que nós devemos conhecer a verdade a fim de que nós não venhamos a nos associar às obras das trevas. É isso que ele vai dizer em Efésios, no capítulo 5, versículo 11, segunda leitura deste domingo, do tempo quaresmal, do quarto domingo do tempo quaresmal. Vai dizer: não vos associeis às obras das trevas. Ao contrário, condenai-as abertamente, desmascarai-as. É isso que Deus nos fala. Pela boca, pela pena de São Paulo. É isso que ele nos exorta a fazer. Não nos associar às obras das trevas. Porque nós, quando fomos batizados, meus amados irmãos, nós fizemos um juramento solene. Nós fizemos um juramento solene em nosso batismo, pela boca dos nossos pais, dos nossos padrinhos. E aqueles que foram crismados o confirmaram também naquela ocasião da crisma, ou mesmo em outras ocasiões em que se renovou as promessas do batismo. Quando nós fomos batizados, nós diante de Deus, de modo solene, juramos renunciar a Satanás, às obras de Satanás, às pompas de Satanás. O que são as obras de Satanás, senão as obras das trevas? O que são as obras de Satanás, senão todos os pecados que nos afastam e que nos separam de Deus? Nós fizemos este juramento solene. Entretanto, a grande parte do povo cristão, do povo católico, acaba se esquecendo, como que tendo amnésia do juramento que um dia fez. E por isso, a exortação de São Paulo serve para nós, para cada um de nós. Não vos associeis às obras das trevas. Ao contrário, condenai-as abertamente. Nos diz que não apenas não devemos nos associar, como também devemos condená-las, a fim de que aqueles nossos outros irmãos, talvez menos esclarecidos, possam ter consciência do caminho pelo qual eles não devem seguir, para que eles não sejam enganados, ludibriados pelas falsas ideias que mais do que nunca povoam o mundo de hoje, as mentes e os corações do homem moderno. É preciso que nós procuremos dar testemunho da verdade. É preciso que nós procuremos mostrar também o caminho de Cristo e, ao mesmo tempo, aquele caminho que é contraditório com o caminho de Cristo. É preciso mostrar a luz e apontar também o que são trevas, a fim de que as pessoas não sejam enganadas e levem depois gato por lebre. É preciso, vai dizer São Paulo, a denunciar, é preciso desmascarar e condenar abertamente as trevas, a fim de que as pessoas não se iludam nelas.
É por isso, vai dizer também a palavra de Deus, que diz, né, despertai tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e sobre ti Cristo resplandecerá. É uma exortação muito forte. Nós precisamos, de fato, despertar. Os nossos olhos precisam se abrir para a verdade. Aquilo que Cristo realizou com aquele cego, nós precisamos suplicar-lhe que também realize em nós, realize em nosso povo, em nossas famílias, em nossa sociedade, em nossas comunidades paroquiais, em nossos movimentos. É preciso pedir ao Senhor, Senhor, eu preciso ver. É pedir ao Senhor que unja os nossos olhos a fim de que nós enxergamos a luz da verdade, para que nós possamos caminhar naquela via que conduz à santidade e à salvação. É preciso suplicar ao Senhor que venha ungir também os olhos de todos aqueles que nós amamos e da sociedade de maneira geral, dos nossos familiares, a fim de que possam enxergar aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é agradável ao Senhor. Porque diz lá na segunda leitura, estes são os frutos da luz, bondade, justiça e verdade. Nós precisamos ver para que nós possamos enxergar esta bondade, esta justiça e esta verdade. Meus amados irmãos, neste quarto domingo da Quaresma, então nós somos chamados, mais uma vez, exortados à busca desta conversão mais profunda e mais sincera. Nós necessitamos mudar de vida, nós necessitamos adequar o nosso pensamento e as nossas atitudes à vontade do Senhor, porque isto é conversão, mudança de vida, mudança de atitudes. Qualquer coisa que se diga que não passe pela transformação do ser humano, portanto, é perca de tempo, é puro sentimentalismo. Qualquer encontro com Deus, qualquer experiência de Deus, qualquer ação do Espírito Santo que seja verdadeira, portanto, nos conduz a esta conscientização acerca do nosso pecado e este impulso para deixar o pecado, odiando aquilo que era mal e passando, portanto, a fazer em nossa vida a vontade de Deus, nosso Senhor. Supliquemos a nosso Senhor neste domingo em que a Sagrada Liturgia nos põe a meditar a importância da luz e também a importância de nós evitarmos as trevas em nossa vida. Supliquemos a graça de podermos, portanto, ser contados entre estes filhos da luz, que vivem conduzidos por essa luz. Supliquemos a graça, como diz ali o Salmo, de o Senhor ser o nosso pastor e de nós sermos ovelhas dóceis que se deixam conduzir por Ele, a fim de que, de fato, nós possamos repousar em prados verdejantes, a fim de que, na presença do Senhor, nós possamos permanecer. Aqueles que se deixam conduzir por Deus não serão confundidos. Aqueles que se deixam conduzir por Deus alcançarão a felicidade neste mundo, mas sobretudo na vida eterna. Aqueles que se deixam apacentar por Cristo não se perderão em falsos caminhos, mas com Ele um dia reinarão. Supliquemos a nossa Mãe Santíssima, a Virgem Imaculada, que nos auxilie, que nos ajude, e que ela seja também esta nossa como que pastora, conduzindo-nos sempre ao bom aprisco, onde o seu Filho Jesus, o Supremo Pastor, cuida de nós e nos conduz sempre a este conhecimento e a esta vivência plena na graça dele, para que nós possamos gozar da sua presença na vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.